Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver uma dúvida de um dos inscritos no canal. Nós temos aqui um triângulo ABC e neste exercício o que nós queremos? Nós queremos argumentar que o encontro entre as três alturas deste triângulo ABC, esse encontro se dá num único ponto, né? Nós temos uma altura aqui, ó, relativa ao lado CB, uma outra altura relativa ao lado AC, e nós queremos mostrar que essa terceira altura aqui, ó, vai passar por este ponto, ó, e vai depois tocar lá o lado AB no ângulo de 90 graus. Então, como que nós vamos fazer isso? Nós vamos nos utilizar de duas ferramentas importantes da matemática, que é a geometria analítica e também alguns conceitos básicos de vetores. Então, vamos fazer aqui o nosso plano cartesiano. A gente vai colocar o plano cartesiano justamente nesta forma, ó, de um jeito esperto, em que a base do triângulo é ABC, que é BC, está sobre o eixo X, e a altura desse triângulo ABC relativa ao lado CB está justamente no eixo Y, né? E daí nós vamos construir mais esta altura, ó, agora relativa ao lado AB, e nós queremos mostrar que a terceira altura, que é essa daqui que eu vou fazer, ó, a terceira altura, a gente quer mostrar que essa altura ela vai passar por este ponto aqui, ó. Queremos mostrar isso. Então vamos deixar, como a gente ainda não sabe que ela passa por aquele ponto, vamos deixar essa terceira altura assim. Então aqui é um ângulo de 90 graus e vamos chamar este ponto A aqui, que é um dos vértices do nosso triângulo, de 0A. Né? Como ele está no eixo, o ponto A ele está no eixo Y, então a abscissa dele vale 0 e ele tem algum valor para a sua ordenada, que eu estou chamando de A. Este ponto B aqui, este vértice B, como ele está no eixo X, então eu vou dizer que a abscissa dele vale 0 e a ordenada dele vale, ou melhor, a abscissa dele vale B e a ordenada dele vale 0. E como esse ponto C ele também está no eixo X, então nós vamos dizer que a abscissa dele vale C e a ordenada dele vale 0. O que nós vamos fazer? Nós vamos dizer que este ponto aqui, ó, de cruzamento entre duas alturas é P. E que este ponto aqui, o cruzamento, né, dessa altura azul com essa outra altura AO, é o ponto Q. Então, este ponto P, ele tem que coordenadas, né? Como ele está no eixo Y, então ele tem uma abscissa igual a 0 e uma ordenada que eu vou chamar de P. E como este ponto Q ele está no eixo Y também, eu vou dizer que a abscissa dele vale 0 e a ordenada dele vale Q. Então, qual que vai ser o resultado vetorial que nós vamos nos utilizar aqui, ó? Então, quando a gente tem dois vetores, vamos chamar um vetor X e um vetor Y. Né? Um vetor X, vamos dizer que ele tem coordenadas A e B. E um vetor Y, vamos dizer que ele tem coordenadas X e Y. Então, quando esses dois vetores são perpendiculares, quando este vetor aqui é perpendicular a esse, isso significa que A vezes X mais B vezes Y, isso aqui é igual a 0. Isso é um resultado vetorial, né? Se eu tenho dois vetores, A e B e X e Y, se eles são perpendiculares, significa que AX mais BY é igual a 0. Isso aqui também é conhecido como produto interno. Então, nós vamos usar este resultado para resolver o nosso problema. Então, só deixa eu apagar aqui. Então, vamos apagar esse nosso rascunho. E agora, vamos tentar usar este resultado para o nosso triângulo. Então, olha só. Pense no vetor CP. O vetor CP. Né? O vetor CP. A gente pode escrever esse vetor assim, ó, como P, o vetor P, menos o vetor C. Só que quem seria o vetor P? O vetor P ele tem coordenadas 0 e P. E o vetor C ele tem coordenadas C e 0.
né? Então, este vetor aqui, ó, o vetor CP, ele é igual a menos C, vírgula, P. Né? Porque quando a gente for fazer a diferença entre dois vetores, a gente faz a diferença entre as abscissas e faz a diferença entre as ordenadas. 0 menos C vai dar menos C. E P menos 0 vai dar P. Então, o vetor CP é o vetor menos CP. E quem é o vetor AB? O vetor AB, a gente pode escrever ele assim, ó, como o vetor B menos o vetor A. E quais são as coordenadas do vetor B? É B para x e 0 para y. Quais são as coordenadas do vetor A? É 0 para x e A para y. Fazendo a diferença desses dois vetores, ó, B menos 0 vai dar B e 0 menos A vai dar menos A. Perceba que esses dois vetores, o vetor CP e AB, né, o vetor CP e o vetor AB, ó, eles são perpendiculares, né? Eles estão formando um ângulo entre si de 90 graus. Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode usar aquele resultado anterior, né? Como CP é perpendicular ao vetor AB, isso significa que o produto das abscissas, que é menos C vezes B, mais o produto das ordenadas, que é P vezes menos A, isso aqui é igual a zero. E daqui a gente concluiu o quê, né? Que P vai ser igual a menos CB dividido por A, né? Essa ordenada P, ó, essa ordenada P vale menos CB dividido por A. Agora, nós vamos fazer o mesmo para esses dois vetores. Ó, a gente vai fazer o mesmo para o vetor BQ e para o vetor AC, porque os vetores BQ e AC, eles são perpendiculares. Então, quem que seria o vetor BQ? É o vetor Q menos o vetor B. E o vetor Q, ele vale quanto, né? Quais são as coordenadas dele? É 0 para x e Q para y. E quem é o vetor B? O vetor B, ele tem coordenadas B para x e 0 para y. Fazendo a diferença, né, entre esses dois vetores, ó, 0 menos B dá menos B. Então, vamos colocar aqui, menos B. E Q menos 0 vai dar Q. Logo, o vetor BQ, ele tem coordenadas menos B e Q. E com relação ao vetor AC? Ó, o vetor AC, ele é o vetor C menos o vetor A. As coordenadas do vetor C são C para x e 0 para y. Está aqui, ó. C para x e 0 para y. E as coordenadas do vetor A é 0 para x e A para y. Então, fazendo a diferença, ó, vai ficar C menos 0 dá C e 0 menos A dá menos A. Mas os vetores BQ, esse vetor aqui, né? Esse aqui é o vetor BQ, ele está nessa direção, né? Nessa direção. E o vetor AC, que está nessa direção, eles também são perpendiculares. Então, vamos fazer aqui, ó, BQ é perpendicular ao vetor AC. Isso significa o quê? A gente usa aquele mesmo resultado que a gente usou aqui, ó. Significa que o produto das abscissas mais o produto das ordenadas é igual a zero. Então, menos B vezes C mais Q vezes menos A, isso aqui é igual a zero. E, portanto, o Q vai ser quanto? Ó? Q vai ser BC menos BC dividido por A. Logo, o ponto P e o ponto Q, né? Aqui não é o abscissa, não é a ordenada P, aqui é o ponto P mesmo, né? Esse ponto aqui, ó, ponto P e o ponto Q, como eles têm as mesmas coordenadas, né? Então, significa que o ponto P e o ponto Q são iguais, né? As três alturas, elas se cruzam em apenas um ponto. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula. Até mais!